Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 14 de setembro de 2020. Estamos aqui no programa Três Visões. Estamos numa tarde de inverno aqui de São Paulo, de fazer inveja ao Saara, mais de 30 graus. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre algumas questões que nos incomodam até e que também estão sendo estressantes para todos. E eu vou abrir aqui justamente perguntando para o Thiago, para o Fábio, o que eles acham disso, né? Que hoje está muito difícil de fugir de certos assuntos. É claro que você percebe que acaba acontecendo uma polarização e isso, em vez de ajudar a nós termos ideias ou sementes para boas ideias, isso parece estar estressando mais ainda as pessoas em vez de ajudá-las. Quem gostaria de falar um pouquinho aí sobre isso? Por favor. Silvio e Thiago, quando eu penso em polarização, eu sempre penso num condicionamento, em algum tipo de vício, né? De circuito viciado, né? Sim. Nem tudo é polar, né? Você tem o caminho do meio, você tem a quadripolaridade, você tem outras realidades, não só a dualidade, né? E talvez a gente venha até de uma educação que conduz a polaridade, uma educação que foi ensinando para a gente olhar para as coisas mente e corpo, né, céu e terra, e isso reduz demais o horizonte da realidade, né? E vai ficando chata a vida quando essa polaridade vai ficando extrema com essas dificuldades aí de falar ou de política ou de saúde, doença, só se fala de Covid hoje em dia, né? E esses condicionamentos acho que eu e o Thiago trabalhamos bastante com isso no sentido biológico, né? Com certeza. Eu no aspecto mais dos circuitos neurais, né? E que vem aí os filtros cognitivos de interpretação da realidade e tudo mais, que leva a uma expressão comportamental muitas vezes disfuncional. Então aí você começa a ter um problema educacional, comportamental, social, pessoal, né? E todo esse estresse causando uma série de doenças, né? De problemas, desde ansiedade e depressão até problemas do dia a dia mesmo, né? Do que a gente chama de estresse, né? E isso fisicamente também afetando os problemas, aí muita gente tem tensão, insônia, dor, e aí Thiago, o mestre na parte física do sistema, né? Falando em polaridade, bom, primeiramente boa tarde, né, Silvio, Fábio, satisfação muito grande poder compartilhar um pouquinho dessa troca de ideias com vocês, acho que é sempre enriquecedora. E assim, da minha parte, pensando em polaridade é muito, muito delicado, porque a gente sempre lida com questões de dor. Sim. E a pessoa sempre está associada à dor à saúde. Só que entre dor e saúde existe assim uma série de pequenas adaptações que a gente não consegue identificar ou não tem tecnologia suficiente para conseguir quantificar de fato quem é saudável e quem não é. Sim. Então hoje diz-se muito, assim, por conta até do Covid, que as pessoas são saudáveis, porém elas se contaminaram ou foram a óbito. Quem diz que essa pessoa é saudável? Na verdade, a gente não tem uma referência muito bem esclarecida o que é saúde. Na verdade, tem uma série de possibilidades, uma série de variedades que nos dão um norte de saúde, mas assim, a gente não tem nenhuma especificação, não que eu conheça, que deixe bem claro o que é saúde, quais são os parâmetros ideais, né? Porque a gente tem sempre normatização de exames bioquímicos, de exames psicocognitivos, mas a gente não tem, assim, de fato, o que é o elemento saúde e o que é o elemento doença que pode gerar dor, ou às vezes a pessoa tem dor, mas ela não é doente. Entendi. Então o que acontece hoje, até com a mídia, de uma forma geral, eles comentam, a pessoa era saudável, mas manifestou sintomas muito severos em relação ao Covid. Entendi. Morreu saudável. Morreu saudável. Aí você vê outras pessoas que são pseudo-doentes, mas elas se contaminam, conseguem se recuperar, e aí qual a denominação, qual a classificação que a gente dá para esse indivíduo? Então isso fez realmente eu refletir demais, assim, essa polaridade do tipo, se a pessoa é saudável, quais são os elementos? Se a pessoa o que realmente ele tem, se a pessoa está doente ou ela tem dor, o que caracteriza a pessoa ter dor com a patologia, né? Então isso é uma coisa que está muito obscura e cada vez mais que eu vou aprofundando nos meus estudos eu vejo que ainda a gente não tem essa clareza.
Sim. E aí que traz pra gente também, por conta do Covid, essa dificuldade da gente conseguir interpretar. Sim, a minha opinião pode ser divergente da sua, mas a gente tem que ter essa opinião para conseguir entender a vida de cada um, para entender a formação de cada um e não precisar rebater a unhas e dentes como vem acontecendo com qualquer assunto. Né? Eu acho que tem uma questão que assim, as pessoas têm muita dificuldade de ficar no estado da dúvida, que é fundamental para você buscar a verdade. Então, sim, não tem nada de errado de você começar essa busca com uma opinião qualquer. Agora, se você não tem a paciência, e eu lembro muito da primeira conversa que a gente teve, que a gente falava sobre virtudes, não tem a temperança realmente para dialogar de forma a buscar essa verdade e entender que certas coisas, talvez a gente nunca chegue num conhecimento definitivo, é um ongoing, né? Você está sempre procurando algo mais, mas é como se fosse uma assíntota, né? Ou seja, a gente está cada vez mais próximo, mas ele nunca chega lá. E quando uma pessoa pula na opinião, o jeito dela pular já causa mais estresse e causa mais confusão do que conhecimento. Né? Eu fico pensando aqui da definição de saúde, né? Sim. No nível biológico, a pessoa está saudável ou está doente. Né? É uma polaridade, né? É uma polaridade. Se a gente for ter um horizonte mais amplo, lá do colégio que eu participo, junto com que vem de Alexandria e tudo, né? Eles falam que a saúde é a expressão da essência na existência. Quer dizer, praticamente não tem quase nada de biológico nisso. Né? Então, e ao mesmo tempo parece mais dentro da realidade. Né? Então a existência é biológica, é temporal e tudo mais, né? Mas e o ser, né? Quem a pessoa é de verdade está manifestando isso. Né? Onde que a morte entra nisso, onde que a vida entra nisso, onde a doença e a saúde entra nisso. Então, não é muito polar essa resposta, né? Ela vai além, né? E acho que justamente essa visão polarizada faz com que você pule nas consequências, ou seja, buscar alguma ação antes de ter um entendimento. E para você ter um entendimento, isso leva muito tempo. Acho que esse que é o grande problema. Como leva tempo e as pessoas querem ser pragmáticas, rápidas e tudo mais, quando vêm, estão tomando atitudes que não tem nem pé nem cabeça e ao mesmo tempo elas estão se sentindo seguras por causa dessas atitudes, quando na verdade isso não está gerando segurança nenhuma, né? É verdade. E aí uma coisa que é muito interessante é que as pessoas elas não se permitem também abrir esse questionamento, se permitirem errar. Sim. E de repente, putz, eu me equivoquei nessa linha de raciocínio, eu posso me permitir fazer diferente. Porque assim, o que está muito evidente para a gente é que ninguém pode errar em nada. Essa busca pelo conhecimento é uma busca que não tem aquela retidão. É uma coisa que você vai experimentando, vai transitando em desconhecidos, de conhecido, e você vai conseguindo construir a sua própria verdade. Porém, quando você tem uma opinião, mas não tem essa busca pela verdade de fato, pelo conhecimento, você sempre se apega com aquele desespero, parece que você quer proteger com unhas e dentes aquela verdade. É interessante porque você falou assim, não tem aquela retidão. Eu acho que não tem a retidão, na verdade, que tem é a moral. Quer dizer, a moralidade da pessoa de buscar isso. De novo, voltando para aquilo que você falou no nosso primeiro programa, Fábio, das virtudes, quer dizer, é claro que mesmo que você, com a melhor das intenções, pode chegar ao erro. Né? Mas se você for uma pessoa que tem moralidade, você vai reconhecer, olha, errei, não é o caminho para cá, é para lá. No entanto, assim, como hoje as pessoas querem pular na visão do polo na qual ela está, isso daí já turva a busca pela verdade. Esse que é o problema. E a gente está chegando em pontos que eu considero até mais do que estressantes apenas, mas até perigosos, porque eu não sei como que certas ações ou decisões que foram tomadas vão poder ser revertidas no futuro. Me lembrei agora, assim, nas reuniões de treinamento, de coaching, né? Sim. Você falava, tem a opinião e tem a avaliação, né? Sim. Eu avalio isso baseado em tais parâmetros, né? Exato. Minha opinião, a avaliação ela é consistente, ela demanda uma técnica, né? Exato. Pode estar equivocado e tudo mais, mas tem referências fidedignas por trás, né? E a opinião pode ser qualquer coisa que o vento leva, né? Exatamente. Então, se não tem uma moral por trás ainda, a chance de errar feio, de desviar do alvo é enorme, né? E aí ficar neurótico, ficar maluco mesmo, que é isso que você acaba vendo aí
pela rua, né? Sim. Usa máscara, não usa máscara, que tratamento que é melhor, né? E o que é muito interessante em tudo isso é que isso eleva o nível de estresse, começa a interferir diretamente em todas as nossas questões biológicas e aí acaba parando nas nossas mãos. Porque é uma convicção, é uma energia tão desnecessária para uma opinião que na hora que a pessoa se enxerga numa situação que aquela não é a verdade, ela fica desesperada. E isso causa um estresse gigantesco e aí tem toda a repercussão biológica de fato. Às vezes eu fico com a sensação de que justamente pelo fato da pessoa de ficar um pouco envergonhada, né, de perceber que, olha, devido a essa polaridade ela tomou uma decisão equivocada, ela meio que prefere, vamos dizer assim, morrer na decisão equivocada do que voltar atrás e falar, não, olha, realmente eu vi que não era isso que eu tinha que ter feito outra coisa e tal. Então, assim, eu acho que o que acaba acontecendo é assim, falando na atualidade, né? Você vê, tem pessoas que ficam na polarização, vamos chamar do esquerdo, do progressista, e o outro fala, não, eu sou conservador. E quando você olha, você fala assim, mas uma pessoa normal, ela não é nenhuma coisa nem outra, ela tem, assim, toda uma graduação, como você bem falou, né, Fábio? Quer dizer, olha, em algumas coisas eu sou conservador, em outras coisas eu quero ser progressista, mas ninguém é só progressista ou só conservador. E eu acho que essa, assim, realmente é como se fosse uma limitação, até da busca da verdade, uma limitação do pensamento, né? E a repercussão física disso, esses condicionamentos que pode agravar o estresse, pode dar uma baixa imunidade. Sim. E aí vira o problema que está todo mundo falando hoje de imunidade viral, né? Parece que todo mundo esqueceu que é um vírus, né? Que é um vírus, né? E vocês percebem isso no trabalho de vocês? A quantidade de estresse tem aumentado, às vezes não tem relacionado com o vírus, mas não é o vírus, é o estresse geral. Sim, na verdade, eu por conta até dessa pandemia, foi até o que eu comento com os meus pacientes, Sim. Eu tenho muitos mais novos pacientes que vêm com relatos de dores, aí você começa a fazer todo o questionamento, faz a anamnese e você vê que a maior problemática é a preocupação da pessoa não se contaminar. Só que depois demonstrando para ele que essa preocupação excessiva faz com que a imunidade baixe, ela começa a ter um pouquinho mais de clareza. Vê que o problema existe, mas a gente não precisa potencializar. Sim, entendi. Então, assim, eu vejo assim, que a minha carteira de clientes neste momento é por conta muito mais da pandemia, mas não que eles ficaram contaminados, é porque eles estão adoecidos psicologicamente falando. Entendi. E aí isso está se repercutindo diretamente no físico. Entendi. O que eu tenho visto muito nas consequências do estresse e tudo mais, aqui eu fico mais com a parte neurológica, neuropsicológica, neuropsiquiátrica, né? Mas a saúde mental, né? Ela é extremamente ligada à saúde física. Sim. Né? E para minha surpresa, assim, a gente faz as bioimpedâncias aqui e o pessoal perdendo massa magra, assim, demais, né? Massa magra? Em casa, E aí é um envelhecimento precoce, né? Quer dizer, você pega um idoso com massa magra boa, super saudável, né? No sentido de vitalidade e tal. Sim. Você pega adultos jovens agora perdendo massa magra, isso é terrível, é um tiro no pé, né? Enorme. Não sei até se algum dia a gente pode fazer algum comentário de como recuperar um pouco dessa massa magra, mas eu acho que podemos sim fazer. Já pode dar umas dicas aí. Com certeza. Mas eu tenho uma questão, Fábio, é a seguinte, vamos dizer, se há 7 meses atrás alguém viesse falar para mim assim, não, nós vamos tomar atitudes para ninguém pegar vírus de gripe. Eu falaria, não, mas como que isso vai ser feito? E, no entanto, hoje parece que é a coisa mais normal do mundo a gente conversar sobre formas de não pegar vírus da gripe. A pergunta que eu faço para você é possível mesmo isso? Existe algo que eu posso fazer para não pegar gripe? Porque até hoje, até começar essa pandemia, tudo que eu sabia era que, olha, impossível, não tem como você fazer isso. É ou não é? Como é que é isso? Eu acho que o contato com o vírus é inerente à vida. Sim. A gente está aí com, sei lá, milhões de vírus o tempo todo. Aqui, né? nesse momento. Né? Mais um com as suas gravidades ou não, né? Tecnicamente, o que vale a pena é fortalecer a imunidade e isso que a gente está conversando aqui, Exato. não ficando neurótico, facilitaria bastante o trabalho que a imunidade já faz, né? Porque se tornar neurótico faz com que a gente gaste muita energia
para combater esse estresse interno. Então, automaticamente, seu sistema imunológico ele fica todo comprometido para combater esse elemento estressante internamente e aí sobra pouco para combater o que vem externo. Ah, entendi. Abre portas, né? Abre portas, assim. Na verdade, a gente tira de onde precisaria de fato, né, para onde não precisa. Por quê? Porque mentalmente a gente está comprometendo demais. Você pensar numa coisa básica da saúde, da imunologia, se você lesionar a pele, você abriu portas de entrada, né? Certo. Então, se tem pessoas que exageram na limpeza, você pode lesionar e você abriu uma grande porta nos piores lugares de entrada, que é mão e boca, né? Entendi. Inclusive a saúde oral, bucal é fundamental para a imunidade, né? As mucosas e tudo mais. Sim, sim. Né? Valeria a pena até campanhas de saúde odontológica para prevenir doenças, vamos dizer, né? De várias naturezas, incluindo... E eu reforço isso também porque a dinâmica odontológica está diretamente relacionada com o sistema imunológico, sim, com o sistema estrutural, postural, né? E também até com toda a dinâmica do sistema estomatognástico, que é a parte da respiração, da deglutição e do processo digestivo. Então, olha só, quanto é complexo e quanto que a odontologia ela se faz muito, muito importante nesse processo. Eu lembro o quanto que você reforça para respirar pelo nariz, né, Thiago? O quanto que o seu trabalho é forçar a pessoa a respirar pelo nariz. Os vírus ou bactérias basicamente vão entrar ou por lesões de pele ou pelo boca, pelo nariz, basicamente, sim. Né? Na grande maioria. E aí você tem uma imunidade que é a imunidade inata, né? Que é a de mucosas. Sim. Também, que ela também responde ao estresse, né? Tanto que assim, você pega problemas de mucosas, de modo geral, colite, gastrite, rinite, são doenças muito associadas ao estresse. Quer dizer, você tem uma perda da barreira de mucosa, pode ser também de imunoglobulina A, essas coisas todas. E aí você abriu a porta de entrada para não só esse vírus, para muitas outras coisas. Né? Tanto é que tanto na Itália, mas também esse relatório novo do CDC mostra que 94% das pessoas que morreram, dado como sendo do Covid, não era só Covid, era Covid mais alguma coisa. Então o número é gigante, né? Se você para pensar, né? O Covid, na verdade, era uma das coisas que estava lá, mas ele sozinho não era a causa do óbito. O que eu acho que teve muito, eu chamava de verdades transitórias, né? Verdades transitórias. Mas na verdade não era verdade, eram opiniões transitórias, né? Não é. A verdade aparece. A verdade ela é consistente, está se mostrando agora. Exatamente, né? Exatamente. Tomara que alguém faça uma reunião moralmente ética, né? Dessas verdades e construa a realidade, a verdade dessa situação. Eu acho que esse que é o ponto fundamental, né? Fazer isso com honestidade, com moralidade, né? Acima de tudo, né? E não tentando usar isso como um recurso para dizer que estou certo ou que a outra pessoa está errada. Isso que acho que é o que está sendo mais estressante de tudo, né? Um momento muito difícil. Eu acho que a necessidade de estar certo, isso consome muito. É verdade. Né? Assim, eu quero estar certo, ou acredito muito nisso, e aí o gasto energético para isso é tão grande que eu acho que faz com que a gente deixe de prestar atenção no todo. E o que a gente está vendo assim, em todas as esferas é isso. As pessoas querem ter a verdade, só que assim, a gente está com um processo ou com um problema muito recente que pouco se conhece, né? E cada vez mais que o tempo vem passando, está demonstrando que aquelas verdades se tornaram opiniões, que de repente vão ser aquela baita mentira que falei, nossa, como é que a gente não prestou atenção nisso? Exato. Então, eu acho que a polaridade faz com que a gente tenha também esse olhar mais restrito, mais limitado. E quando a gente se permite olhar de uma forma mais abrangente, fala, peraí, deixa eu olhar todas as possibilidades e a gente começa a pescar e ter alguns insights do que está acontecendo de fato, para a gente realmente levantar com clareza o que realmente tem que ser importante nesse momento. Nesse momento está sendo levado muito em consideração quantas mortes estão ocorrendo pelo Covid. Só que nunca foi levantado quantas mortes ocorreram por conta da fome, ou se levantaram, qual que era o impacto isso poderia ocasionar nos países mais ricos. Por exemplo, né? Por exemplo. Então, na verdade, a gente vê que assim, é muito fácil você colocar uma lupa em algumas coisas, né? E holofote em outras, porque você consegue manipular a situação toda. E foi o que eu percebi também. Eu fiquei com a sensação que o que está sendo colocado é de um jeito assim, bom, é como se fosse um processo eleitoral, né? Sim. Se tal
conhecimento ou se tais decisões têm mais votos das pessoas, e pessoas que nem estão qualificadas para isso, então as pessoas acreditam que isso é verdade. E às vezes tem uma pessoa que está falando a verdade há muito tempo e ninguém presta atenção nela porque como isso aí não apareceu na mídia tradicional, ou tem outras pessoas falando que não é bem isso e tal, então acaba gerando muito mais confusão que, na minha opinião, só aumenta o estresse. Né? É verdade, com certeza. Muito bom. Bom, já deu 21 minutos aqui, acho que é bom a gente encerrar, senão o pessoal não vai assistir o vídeo não. Pessoal, muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo das 3 Visões. Contamos com vocês na próxima semana. Com certeza. Um prazer, pessoal. Prazer. Valeu. Até mais. Obrigado. Tchau.